Gente, boa noite para quem está chegando agora também. Então, olha só, a gente vai dar continuidade para nossa aula, tá? Eu vou dar um resumo rápido da nossa aula passada, um pouco para quem não assistiu, para quem não viu ainda. Eu tentei simplificar. Nós paramos aqui, né, na parte de radiologia veterinária, no procedimento que vai começar a falar dos métodos de mobilização, né, do animal. Mas antes, quando nós começamos a falar um pouco sobre a radiologia veterinária, né? Como é que funciona, as doenças que a gente utiliza hoje, a radiologia, né? Está sendo de suma importância, né? Para o diagnóstico, principalmente em imagem, até mesmo na área veterinária, para detectar vários tipos de doença, para ver fraturas, né? Para ver alguns outros também, que eu mandei até foto para vocês verem, né? Corpos estranhos dentro de animaizinhos, né? Que são uma benção, eles comem tudo que vem no meio, na rua, no meio de qualquer canto da casa. Então, hoje em dia, o nosso diagnóstico por imagem na radiologia facilitou muito. Falei também que hoje em dia não utiliza somente o raio-x, né? Nós também temos agora a ressonância magnética, nós temos alguns lugares que agora também se utiliza a tomografia, né? Nós entramos em vários desses detalhes, em vários desses outros tipos de procedimentos, né? É, todo mundo está conseguindo ver a apostila? Eu não consegui entrar, peraí. Acho que eu entrei errado aqui. Deixa eu Só abrir a tô vendo apostila. no senhor. A apostila não tá aparecendo, não. Ah, eu vou colocar lá. Então, a gente parou aqui, ó. A gente começou falando nela, desde a história da veterinária, né, da radiologia, começa a falar de Röntgen, né, sobre a importância dela. Aqui está falando sobre a história de radiologia. E quando a radiologia veterinária, lá para os anos 1970, 1980, por aí, né? E foi desenvolvendo, e hoje em dia nós podemos utilizar vários tipos de, de imagens, né? Também ultrassom, de ressonância magnética, medicina nuclear. Então, surgiu vários outros procedimentos de imagem que também podem ser utilizados com os animais. Logo depois disso, antes de falar de procedimentos, né, e posicionamento, eu propus para vocês na aula que eu vou passar um pouco para vocês sobre anatomia, né, algumas especialidades, particularidades de alguns animais, né, da qual quem tiver aí para se formar, tem ideia de trabalhar na área de veterinária, imagem veterinária, trabalhar com os animaizinhos aí, de pequenos e grandes portes, você vai se deparar com algumas partes anatômicas e, e até mesmo de organismo um pouco diferenciado, né? Porque cada tipo de animal tem uma particularidade. Então, eu preparei aqui para vocês algumas coisas que na área vocês vão se deparar. Hoje em dia, todo mundo está conseguindo ver aí no slide? Sim, professor. Beleza. Quando a gente começa a trabalhar na radiologia veterinária, existe agora um móvel, né, que a gente fala, quer dizer, portátil, desculpa. Esse aparelhinho que esse homem está usando aí, ó, esse aparelhinho aqui na mão aqui, ó, é um aparelho de raio-x. Ele é portátil. Ele é tipo uma maletinha. Você vai, ele tem um DR, que a gente fala, um DR, ele é ligado ao aparelho, onde, tá vendo, tem um técnico ou médico veterinário que são também habilitados para fazer o exame, voltado para a área de imagem, vai segurar lá a placa lá de cassete, né? Hoje em dia nós utilizamos cassete, antigamente era o chassi. Qual a diferença do cassete para o chassi? Vocês já sabem? Já aprenderam?
Eu não lembro não, professor. Não, gente. A diferença do cassete para o chassi é o seguinte: o chassi antigamente, você comprava, igual quando você vai tirar uma máquina, na máquina antigamente fotográfica, você não comprava o filme, rolinho de filme. Hoje em dia, na época, o chassi, ele era uma placa igual essa que a moça está segurando, porém ela abria, você colocava a película virgem lá dentro, fechava na câmera escura, que a gente chama, um lugar todo escuro, livre de luz, né, para não queimar aquela película, e levava esse chassi com a película dentro ali para poder fazer o exame. Terminou de fazer o exame, essa placa, pegava essa placa, ia para uma câmara escura, que a gente fala, né, lugar escuro, onde alguns até com a lâmpadazinha vermelha, alguém já viu um filme, né? Alguém revelando um filme antigo, dentro de uma sala com luz vermelha, e tirava essa película e colocava nos reagentes. Okay? O nivelador, o fixador, né? E a água. Então, colocava essa película no revelador, onde faria aparecer a imagem. Depois que tirava daquele banhado ali do fixador, do revelador, joga dentro do fixador, para aquela imagem ficar fixa na película, como se fosse uma pintura, né? Vamos colocar uma pintura aí automotiva. Você primeiro pinta, depois você joga um verniz, correto? Para fazer o quê? Proteger a pintura, para a pintura durar mais tempo. Então, você coloca também num fixador para fixar, e depois lavava na água para tirar o resíduo, né? Que ficava a mais naquela película. Hoje em dia, já não é mais o chassi, porém, nós utilizamos o cassete. Qual é a diferença do cassete? Ele não tem, quer dizer, ele tem a película ali dentro. Só que a película não precisa ser retirada. Ela pode ser reutilizada ali dentro. É igual, lembra, na época agora de vocês, o pessoal já é mais novo que eu, né? Eu sou velho. Então, o antigo CD, tinha o CD e o CDR, não é isso? Ou RW, uma coisa assim. Você tinha o CD que você grava uma vez só, você não tem como gravar mais. Você quer gravar mais música, tem que comprar outro CD. E tinha o CD que você grava e pode regravar outras músicas em cima das músicas que você gravou naquele CD. Beleza? Então, o cassete possibilita fazer isso. Você fez um filme ali, não vai precisar de uma câmera escura, somente de uma processadora. Coloca dentro da processadora, ela vai ler aquela película, vai abrir ela lá dentro automaticamente, vai ler aquela película que está lá dentro, vai ver a imagem, aquela imagem vai apagar e ela vai sair com aquela película mesma que está ali colada nela, virgem novamente para poder ser reutilizada. Entendeu a diferença de um cassete para um chassi, gente? Dúvida? Eu desenho, eu faço malabarismo, de qualquer jeito eu faço para vocês entenderem. Tranquilo, professor. Beleza? Tudo entendido? Ó, a matéria, foi igualzinho o professor na faculdade falava, matéria dada, matéria cobrada, hein? Cuidado. Então, gente, hoje em dia, nós temos o cassete e o chassi. Nessa modalidade aí, é um cassete. Existe também agora o que a gente chama, né, um aparelho, que é o CR, que é a processadora, onde você coloca esse cassete dentro para poder revelar a imagem. E existe o aparelho DR, que é um DR. O DR é um aparelho parecido com esse também, porém, vamos supor que esse fio está ligado lá. Oi? Oi, alguém chamou? Ninguém chamou, não? Por isso que eu ouvi alguém me chamando. Então, agora, existe também, além do chassi e do cassete, existe um aparelho que a gente chama de DR, tá? Ele é digital, que a gente fala, né? Digital de raio-x. O que ele faz? Ele já vem com um fio ligado nele, na placa. Você bateu o filme, aquele filme que bateu ali já vai diretamente para a imagem na tela da onde você está enviando a imagem, sem você ter que pegar esse cassete e colocar dentro de um aparelho para poder sair a imagem, tá? Beleza? Tudo entendido? Posso passar?
Passei, hein? Então, gente, como a gente está vendo ali um cavalo, a gente vai ver aqui um pouco sobre a anatomia do cavalo, tá? O cavalo, gente, ele tem aqui, né, ó, o esôfago, coração, o fígado, o estômago, ó, o intestino grosso, intestino delgado, as flexuras do intestino delgado, depois o reto, que é o seco aqui, ó, fica o seco por aqui, depois o reto. Aqui são os cólons, né, que são os cólons do intestino. São essas rugaduras aqui, essas rugas. Cada um se chama um cólon. Tem o cólon. Pessoal, tem alguém me ouvindo? Tô ouvindo. Eu estou te ouvindo. Então, vocês já Eu estão também estou te ouvindo, professor. vocês já estão fazendo anatomia? A turma 8N já fez. Encerramos em dezembro do ano passado. Alguém ainda não fez, gente? Alguma turma aí não fez? Ainda? Professor, eu não sei se essa turma tá com você também. Acho que a 9N está fazendo anatomia agora. Tá? Porque o que acontece? Eu não quero estar falando alguma coisa aqui e vocês não estarem entendendo, né? Quem já passou pela anatomia pode, às vezes, até não lembrar de tudo, mas vai estar entendendo o que eu estou falando, né? Então, assim, eu não quero que vocês fiquem muito aéreo aí, não, que isso é importante, tá? Então, gente, Então, juntou umas turmas aí. A minha turma, a 8N, nós já fizemos Não tá anatomia nessa já. não, João. Oi? tá. A 90 não tá nessa não. Dia de quinta eles têm aula presencial de anatomia. Mas tem uns nomes aí que eu não conheço. Mas não é a 9N, não. Então, Gente, eu então, ó, se vocês não conhecem, eu então eu que não conheço mesmo. Assim, eu não tenho ido muito mais na instituição. Oi? Então vamos lá. Olha só. Então aqui os cólons, né, do intestino grosso e vai indo. Beleza. Só que no cavalo, gente, olha só que coisa linda. Nós temos uma particularidade no cavalo. No cavalo. O cavalo, ele tem um detalhe. Ele tem uma coisa chamada aqui perto aqui, ó, na flexura cólica, tá? Aqui tá falando, olha só, vou ler um por um para vocês e depois eu vou explicando, tá bom? Um pouco, não dá para explicar tudo numa aula só. Quer dizer, que é uma matéria até mesmo de faculdade. Eu peguei algumas coisas que eu já estudei, lógico que eu não peguei, eu não quero também deixar vocês confusos, não é o objetivo. É vocês conhecerem, para vocês saberem com o que vocês vão trabalhar, quem for mexer com radiologia animal, tá bom? Olha só, o cavalo, gente, não sei se alguém já trabalhou em fazenda, alguma coisa de fazenda, alguém já falou alguma coisa de fazenda. A fazenda, vocês vão observar que muito cavalo tem um problema com cólica. Então, muitos cavalos morrem com problema de cólica. Por quê? Ele tem uma diferença aqui no intestino, aqui nele, nessa parte intestinal, né, e do estômago, por ser reto, retilíneo aqui, ó, você pode ver que ele não tem muita flexura, assim, né? Então, ele tem uma dificuldade de saída de ar aqui e de alimento, que pode dar esse problema de cólica no cavalo e vai inchando, inchando mesmo. O bicho incha até morrer, tá? E aqui eu peguei para vocês darem uma olhada, ó, que não é muito diferente. Nós temos, ó, ele tem o cólon transverso, o cólon ventral, esquerdo, né, o cólon dorsal e duodeno, ó, o estômago dele, flexura diafragmática, tá? Ele tem aqui também o ilho, tá vendo? Ó? O ilho com prega ilho secal aqui, ó, a parte do ilho, tá? Ele tem também o jejuno, aqui o jejuno, ó,
E tá igualzinho mesmo se você pegar esse desenho, ele tá bem aproximado do verdadeiro mesmo. Se você ir no anatômico, você pegar ali todo o intestino do cavalo, toda a parte aí, né, gástrica dele, e abrir, você vai ver ele dessa forma aqui mesmo, dessa maneira, direitinho, tá? Aí vem o reto, tá? Dessa maneira. Eu vou passar, tá? Depois eu mando para vocês, me lembre de me passar para vocês esse slide. Até mesmo eu passo para vocês no WhatsApp, tá bom? No grupo de vocês. Aí que é meio difícil, né? Você passar no WhatsApp. Não, é mais fácil. Você não consegue falar comigo durante a semana, isso é verdade. Fica difícil. Aqui, ó, gente, é um pouco da parte esquelética do cavalo, tá? Coloquei para vocês verem. Que também ele tem, né? Cervical, ó, ele tem até a C7, ó. Ele tem até a C7. A torácica, ele vai até 18, ó, até 18. O dele é 18. A lombar, ele vai até a 6, que é similar ao nosso, tá? E outras partes da qual a gente também falou na aula passada sobre o cachorro, que são bem parecidos, um pouco parecidos, tá? Mas a grande diferença do cavalo fica na parte do intestino que eu falei para vocês, onde ele dá aqui, muito problema de cólica. Aqui eu coloquei um pouco para vocês verem também sobre o suíno, os suínos, né, os porcos, tá? Aí eu coloquei tipo um atlasinho, e aí era até era mesmo uma livro, né, que tinha sobre a anatomia do porco, porque se você procurar muito na internet, pouca coisa você vai ver, vai ser dificilmente você vai achar uma particularidade dele, bem detalhada, do porco, tá? Eu já passei até uma vez um trabalho para uns alunos aí, eles queriam fazer o trabalho falando sobre suíno. Eu falei, gente, vocês vão ficar difícil de achar, porque nem tudo tem tão fácil na internet sobre anatomia suína, né? E eles falaram realmente que era bem difícil de achar certas particularidades do porco, tá? Aí tá mostrando algumas partes, né? A escápula do porco, né? A escápula dele, o osso rostral, a mandíbula, a maxila, que não é novidade para vocês, a rótula, a parte da pelve, tá? Mas a grande diferença dele também fica na parte intestinal. Olha a diferença. Procurem entender. Eu vou passar para do cavalo e vocês vão diferenciar essa pela do cavalo. Ó, ó. Olha do cavalo. Olha do porco. Qual a diferença a grande diferença no porco? A grande diferença no porco é essa alça aqui, ó. As alças centrípedas e as centrífugas. Ó, grava na cabeça. Alças centrípedas e as alças centrífugas. Ó, por que é centrípedas? Porque elas fazem a rotação, as alças que fazem a rotação contrária da centrífuga. Ó, centrífuga, ela começa girando para o lado direito. Centrípeda, ela começa rolando para o lado esquerdo. Ó, centrípeda aqui. E vai, ó, para cá. Centrífuga. Dá para acompanhar aí, gente? Vendo aí na minha setinha aí? Não sei se a setinha mostra. Dá. Beleza. O restante é bem parecido também, ó. Ó. Também é bem diferente. Ah, não, desculpa. Ela tem, aqui no porco, ele tem uma coisa que é similar com o do boi, que vocês vão ver mais para frente lá. O porco ele tem um abomaso. Abomaso no estômago. Isso mesmo, desculpa, no estômago, tá? Isso aqui é o estômago dele, ó.
Aqui está ressaltando somente o abomáse, porque é uma das alterações que tem de diferença no intestino dele, tá bom? Qual a diferença? Ah, professor, por que é isso? A abomáse. A abomáse por exemplo, você tem ali o seu estômago. Você tem o fundo, o corpo e a cabeça do estômago, correto? O fundo, o corpo e a cabeça do estômago. Aqui, ele tem uma outra entrada, um outro pedaço chamado abomáse, aonde dentro dele tem uma particularidade de bactérias e até mesmo de cílios, né? Células ciliadas, que a gente fala, né? Que fazem outros tipos de auxílio ali na hora de digestão, que ele faz com que umas bactérias que ficam ali produzam alguns tipos de nutrientes do qual não tem ainda naquele alimento. É como se fosse o leite, a gente não fermenta ele para fazer iogurte, é como se ali tivesse umas bactérias que fazem a transformação do alimento em outro tipo de alimento que, né, entre aspas, vai dar um outro tipo de nutriente do qual o organismo do porco precisa, tá? Aí nós temos também a artéria cólica, igual no do boi, o cólon transverso, cólon descendente, que a gente também tem, tá vendo? Ó, a mesma coisa, caudal, o duodeno, seco. Então, a particularidade mesmo do porco, a diferença é essa aqui, alças centrípedas e alças centrífugas, tá bom? Que no nosso a gente tem os cólons, né? No deles são as alças, que é igual parece que é todo feito de intestino delgado, né? Parece ser feito todo de intestino delgado. E no último que eu coloquei para vocês verem, na próxima aula, é lógico que eu vou continuar a aula, gente, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês um pouco da particularidade do gato e do cachorro, beleza? Hoje estou mostrando desses e depois eu vou mostrar do gato e do cachorro, tá bom? Nós temos também o da ave. Aí nós temos o do boi, tá? Todo mundo aí que come churrasco, gosta de comer um churrasquinho em casa, conhece bem as partes musculares do boi, certo? Mas não estamos aqui para ver músculo. Nós vamos passar um pouco parte intestinal e vocês verem um pouco sobre a parte esquelética dele, tá? Que é o mais importante na nossa área de trabalho. Essa parte do boi, que é a particularidade para vocês, que é o estômago. O intestino ele tem também as alças intestinais, tem os cólons, tem também o intestino grosso, tem o intestino delgado. Só que nós sabemos que o boi ele é um animal ruminante, beleza? Por que ele é ruminante? Alguém sabe dizer? Por que ele é um animal ruminante? Ele remoe o alimento que já foi ingerido? Ele faz o quê? Remoe o alimento que já foi ingerido, ele fica remoendo, não é? É quase isso aí. É isso aí. É basicamente. Você vê lá o boi, ele, quando abaixa a cabeça ali, você vê que ele ficou o dia inteiro puxando aquele mato para a boca. Você não vê ele muito mais mastigando, né? Pegando assim, pega, levanta, mastiga igual cachorro, ele vai direto. Ele pega com a língua, né? A língua dele a língua dele tem as papilas, né? Tem umas papilas lá dele própria lá elas são em forma de pirâmides que tem nela tipo umas garrinhas que ajuda a segurar com a língua. Ele segura com a língua e puxa aquele mato, né, para dentro da boca dele. E ele não mastiga, ele vai engolindo, engolindo, e vai guardando dentro do estômago. Isso aqui é um estômago, ó. E ele vem para dentro do rumen, aqui, ó. O rumen. Tudo que ele come vem para cá para dentro. Quando chega à noite, ele rumina, né? Ele rumina. Tudo aquilo que ele pegou durante o dia, ele rumina. Porque ele faz, ele joga de volta
para a boca, sai daí, vai para a boca, aí ele mastiga e engole novamente. Desculpa, gente. Ô, professor, à noite não, né? Quando geralmente a gente vê o boi ou a vaca na sombra, eles estão mastigando, você vê que não está comendo nada. Aí estão sempre mastigando, mascando, sei lá. Mas geralmente eles fazem à noite. Você vai ver que eles vão fazer muito à noite. À noite você pode pegar e joga essa lanterna assim na cara do boi lá, de noite, você vai ver como é que eles fazem. Só barulho de dente. Eles ruminam muito à noite. Se eu não me engano, o coelho também é assim. Ai, nossa, cara, tô dando um pigarro agora na minha garganta. Então, o que acontece? Além do rumen, depois que ele mastiga aquele alimento novamente, ele vai para um lugar chamado omaso. Ele vai para um lugar chamado omaso, no estômago. Que fica aqui, ó. Peraí. Aqui é o rumen, ó. Rumen. E depois que ele foi lá, voltou para lá e vem de novo, ele vai para a parte chamada omaso. Ó. Vem para um lugar assim, ó. Se eu não me engano, é aqui mesmo. Uma parte chamada omaso. Depois que ele chega no omaso, depois que ele saiu daqui do rumen, aí ele vai para outro lugar chamado abomaso, que fica naquela outra imagem que eu mandei para vocês, ó. Aqui, ó, no abomaso. Isso aqui fica por trás, tá? Ó, aqui dá para ver melhor, ó. O aumento aqui maior e o omaso fica para o outro lado. Aí ele sai lá do omaso e vem para o abomaso, para essa outra parte. Cada um deles tem a particularidade que eu falei para vocês. Em um tem um tipo de bactéria e o outro tem outro tipo, na onde vai sofrer um processo, aqueles dois alimentos, um vai tirar o líquido e o outro vai fazer a sucção ou a absorção de fibras e de outros tipos de nutrientes que tem no mato que ele comeu, naquele alimento que ele comeu, para depois ele sair aqui no reto e ir para um ânus e depois ir embora. Então, o alimento do boi, na hora que ele vai se alimentar, o alimento passa por um processo bem mais minucioso, né? Um processo mais demorado do que no nosso organismo, porque o nosso ele entra no intestino, né? E depois que ele passou pelo estômago, né? Ele vai para o estômago, no suco passa ali o suco gástrico, né? Ele vai sendo dissolvido ali e vai ali já direto primeiro no estômago, já vai sendo puxado por alguns nutrientes ali pela parede do estômago e depois vai indo para o duodeno e vai ali para o intestino grosso, aí vai ali, as paredes vão cada um puxando aquelas células que nós temos e as bactérias apropriadas vão puxando os nutrientes necessários, outra vai puxar o líquido e outra vai puxar os nutrientes e depois vai ser descartado. Então, no boi, ele tem o rumen, o omaso e o abomaso, tá? Ele tem três lugares no estômago por onde vão passar os alimentos, tá bom? Entenderam? Assim, o objetivo é vocês entenderem que tem essas particularidades. Eu não quero que vocês aprendam a anatomia total também de tudo. Porque se a gente entrar na anatomia mesmo, for entender legal aqui, eu vou ter que entrar para vocês um pouco em histologia e falar sobre também as células que se compõem cada uma delas ali e os tipos de células que vai ser feito o tipo de absorção. Então, o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é a imagem, fazer depois o exame. Beleza? Todo mundo entendeu? Gente, alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Não. Beleza. Aqui, ó. O abomaso aqui, ó. Aquele que a gente foi para o contrário, que está mostrando a parte dele, ó. Beleza. Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa apostila. E, na hora de fazer o exame, gente, nós temos as particularidades
de ter que parar e segurar os animaizinhos. Então, a gente tem vários tipos de procedimentos, tá? Então, eu vou dar uma lida e vou explicar para vocês aqui no caso dos animais, tá bom? Esse pequeno corte aqui, que está assim, ó. Qualquer questão do exame a ser utilizado, né, cabe ao especialista, beleza? Leva em conta, além da suspeita, para o diagnóstico e método mais fácil de aplicação. Você provavelmente conhece um caso de alguém que precisou ser sedado para realizar algum procedimento. Pessoas com claustrofobia, por exemplo, têm dificuldade de ser submetidas ao exame de ressonância magnética de crânio ou coluna, pois necessitam ficar presas em um local, né, fechado. Então, pessoa em um local fechado, geralmente, pessoa que é claustrofóbica e precisa realmente fazer, ela tem que ser sedada para ser feito o exame. Então, nos animais também, de pequeno porte e grande porte, dependendo da complexidade do exame, nós vamos ter que utilizar de alguns artifícios, né, e até mesmo de alguns procedimentos para poder deixar aquele paciente parado para poder fazer a realização do exame, né? Então, aqui está falando sobre isso. A mesma lógica vai para os animais. Por isso, não é raro que veterinários utilizem primeiramente o raio-x, que pode se valer de aparelhos portáteis e aplicações tanto em cachorro, gato e outros animais, né, de grande e pequeno porte, que está falando até aí na apostila. Além disso, existe método de contenção, tá, para os bichos. Há uma série de técnicas e recursos que podem auxiliar o procedimento nesse sentido e fazer com que o paciente fique na posição adequada durante o exame. Assim, o veterinário evita que os procedimentos sejam refeitos sem necessidade de que ele próprio se machuque durante a aplicação. Então, gente, às vezes o cachorro vai vir se for um cachorro muito bravo, né? Que a gente coloca uma focinheira, a gente pede até mesmo para o dono, às vezes, ajudar a segurar o paciente, né? E se ele não tiver como conter com a focinheira, a gente utiliza lá um sedativo, para ele poder dar, né, dar aquela dormidinha, ficar paradinho, para a gente poder fazer o exame nele. Se o animal não puder passar por aquilo, a gente tenta outro tipo de artifício, né? Na área também, né, humana, não é diferente. Eu já mesmo deparei já com muitos tipos de situações assim. Já fui fazer um exame de uma vez de uma criança, a criança era de 3 anos, se eu não me engano, 3 anos, e ela tinha que fazer uma tomografia de crânio. Uma criança de 3 anos é difícil de conter, né? Alguém conhece uma criança de 3 anos que você manda deitar e ficar deitado, ele fica ali quietinho durante, vamos lá, colocar aí 5 minutos? É quase impossível, né? Então, assim, tive que conversar com ele, colocar a mãe dele próximo, devagarzinho, né? E conversando. Ele foi sedado, e devagarzinho para poder fazer aquele exame. Então, os animais também são assim, gente. Eles ficam assustados também, né? Ele deixa eles assustados. E você tem que ter os artifícios necessários para poder fazer um bom exame e para que o animal também se sinta confortável.